constelação familiar sistêmica entrou na minha vida no momento de crise. Eu procurei a constelação pela primeira vez como uma forma de me ajudar num processo de divórcio, de separação, e também num processo difícil, onde eu estava buscando um caminho de vida novo, uma profissão nova, passava por uma crise financeira bem aguda, com muitas dívidas, mudança de cidade, então estava realmente num momento meio caótico. E antes da constelação eu já havia procurado outros tipos de trabalhos terapêuticos, caminhos espirituais, tentando encontrar um pouquinho das respostas para o meu sofrimento, para as minhas dores, para as minhas questões emocionais que eu não estava dando conta. E muitas delas ajudaram, mas todas vinham por um lado muito mental, muito racional, muito de entender o porquê dos meus problemas. E apesar de eu entender o porquê dos meus problemas, eu não conseguia me libertar. E houve um momento em que eu procurei algo que me pudesse realmente me libertar, que pudesse me levar em contato profundo com as minhas emoções, e surgiu a constelação. Por volta de 2007, 2008, eu fiz a minha primeira constelação como um cliente. A minha mansa Erika Farni, uma terapeuta conhecida aqui no Brasil, foi a terapeuta que conduziu essa primeira constelação, que foi bem impactante para mim. No começo, assim como eu ouço de várias pessoas que fazem constelação, eu não entendi muito o que aconteceu naquele processo. Eu fiquei confuso, de certa forma até meio contrariado com o trabalho, com a terapeuta, porque eu achei que aquilo que eu vi não tinha sentido. Mas depois eu fui entendendo que a constelação ela faz vir à tona realmente as emoções escondidas, né, as coisas que a gente está com dificuldade de ver. E muita raiva, muita mágoa, muito mal entendido que eu tinha dificuldade de aceitar que estava dentro de mim, vieram. E isso começou a me libertar, porque a partir do momento que eu comecei a validar que eu tinha muita coisa pesada dentro de mim, que não estava sendo liberada, a minha energia começou a ficar mais tranquila, eu comecei a ficar mais suave comigo, eu comecei inclusive a ficar mais suave com os outros também. E paralelamente a isso, a minha ex-companheira também começou a trabalhar com constelação, e o universo da constelação passou a ser parte do meu dia a dia. Começar a ler livros de Bert Hellinger, participar de treinamentos, de cursos, de todos os tipos de workshops, virou uma rotina para mim. Eu não estava pensando em ser terapeuta de constelação, na verdade eu não estava pensando nem em ser terapeuta. Eu estava acompanhando o movimento que veio vindo ao meu lado, gostava muito daquilo que eu estava vendo, eu me sentia trabalhando junto com os grupos onde eu participava, mas naquele momento eu não via como um caminho de vida para mim. Só que o caminho foi se mostrando, então mensalmente eu estava participando de grupos, e quando eu vi eu estava muito mergulhado na constelação. E foi um processo natural começar a desenvolver a constelação também como um trabalho. O chamado para eu assumir a constelação familiar como um caminho de vida, como um trabalho, como algo que pudesse ser levado para as pessoas, veio no momento, primeiro lugar, quando eu percebi que a minha mudança, quando eu percebi que realmente ela mudou a minha forma de pensar, minha forma de agir, as minhas relações pessoais, quando eu percebi que aqueles medos que eu tinha profundos, eles estavam suavizando, quando eu percebi que também a resistência que eu tinha em relação aos outros, então tinha muita defesa, sempre usei muitas máscaras, as pessoas sempre me acharam uma pessoa bacana, harmônica, legal, alegre, tranquila, quando na verdade por dentro eu estava sempre me remoendo de um monte de sofrimentos, de medo de contato com as pessoas, e eu percebi que essas máscaras foram caindo.
Em algum momento, na verdade, não foi nem que eu falei, eu quero ser um terapeuta, mas houve um momento de ruptura na minha relação anterior. Já tinha muita gente sendo atendida por constelação com a terapeuta com quem eu convivia, e de repente eles pediram para que eu atendesse. Eu já tinha feito 5 cursos de formação, já tinha mais de 4 anos de experiência de grupos, e o chamado veio mais de fora do que de dentro de mim. Na verdade, eu neguei no começo. Eu achava que não era para mim, que eu tinha outros talentos, que eu tinha outro caminho. Eu ainda tinha medo de lidar com a emoção do outro, achava que não ia dar conta. Mas eu comecei. Até porque, como eu falei anteriormente, eu tinha uma questão de problemas financeiros, eu precisava trabalhar, eu precisava fazer alguma coisa, e foi um caminho que se mostrou. A primeira constelação que eu fiz como cliente com a Mimansa já foi feita nos moldes, vamos dizer, mais recentes que a constelação do Bert Hellinger tem demonstrado, que são constelações com menos pessoas, onde os sentimentos, os movimentos, eles são liberados de uma forma natural, onde não são colocadas personagens específicos, muitas vezes, às vezes sim, mas muitas vezes a gente não sabe quem é o personagem. Então é o que o Bert Hellinger chama de movimento do espírito, para quem conhece um pouquinho de constelação. O movimento do espírito é fluido, ele é muito energético, ele propicia a emoção vir à tona com muita intensidade. Então é muito comum catarses, é muito comum demonstrações emocionais fortes. E isso me pegou, porque realmente era onde eu não conseguia demonstrar minhas emoções. A constelação dessa forma que é feita pelo Bert Hellinger nos últimos anos me auxiliou a colocar para fora essas emoções, essas energias, esses movimentos espontâneos. E foi assim que eu aprendi. Então a Teresa, que foi a minha instrutora anterior, aprendeu com a Mimansa, e eu aprendi com ela, e o meu jeito de constelar é muito de deixar os movimentos ocorrerem, de permitir silêncios, de usar a intuição, de não falar muito, de não explicar muito a constelação, porque eu percebo que o próprio movimento, a própria energia, ela vai mexer no inconsciente do cliente e das pessoas que estão em volta, no grupo. E isso já é extremamente curativo. É assim que eu trabalho com a constelação. A coisa mais impressionante que ocorre com o cliente é que ele chega com uma dor, quando ele vem nesse estágio realmente, né, de estar pronto, na urgência da questão, ele vem com uma dor muito grande, que está dilacerando a alma dele. E muitas vezes o processo mostra um amor por trás dessa dor tão profundo que a ressignificação é quase que imediata. Então é isso que é tão bonito de ver algo que aparentemente é negativo, que aparentemente não deveria existir na vida, se transformar numa profunda compreensão, e essa compreensão ela resulta em amor até pelo problema que a pessoa traz, mas principalmente em amor pelas pessoas envolvidas na questão, seja um pai, uma mãe, um antepassado, um ex-marido, uma ex-esposa, um filho, né? Então, quando a pessoa ela reencontra esse amor através do problema, para mim é a maior magia que pode existir na constelação.